Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Meu entrevistado de hoje será Francisco Beduschi Neto, que é líder da National Wildlife Federation, a NWF, no Brasil. E o tema da nossa entrevista será Potencial de Produção da Pecuária Brasileira. Francisco, mais uma vez, estamos juntos. Seja bem-vindo. Opa, como é que tá, Divino? É um prazer estar contigo aqui de novo, falando contigo, com o teu público. Pois é, cara, falando com o meu público nesse período de calorão. Você tá em Cuiabá ou em Campo Grande? Eu sempre faço confusão com essas duas capitais aí. Não, eu tô em Cuiabá aqui, calorzinho básico de Cuiabá, 38 graus, estamos aqui firme e forte. Pois é, cara, então assim, vou ter que falar pra você que Cuiabá tá perdendo feio pra Rio Verde, porque semana passada a gente bateu 44 graus aqui, na sombra, tranquilinho, então acho que Cuiabá vai perder esse título de cidade mais quente do Brasil aí, viu? Olha, sinceramente, esse não é um dos melhores títulos, não. Cuiabá tem coisa melhor, mas vamos em frente. Tá certo. Francisco, a pecuária brasileira, ela tem assumido cada dia mais, cara, um papel assim de importância muito grande, né? Há alguns anos só se falava na agricultura crescendo e a agricultura expandindo e o Brasil exportando cada vez mais e a força da soja, a força do milho, mas de repente a pecuária começou a atingir novos mercados, o Brasil começou a exportar para um monte de novos países, a China começou a comprar muito do Brasil e o nosso status sanitário tem melhorado bastante, o manejo tem melhorado, muitos produtores de alta performance têm entrado, né? E isso tem feito com que nós sejamos também hoje referência na pecuária, né? Com certeza, o Brasil ele vem melhorando muito nesse sentido de trazer tecnologia para a pecuária nacional. A gente ainda tem muito o que caminhar, né, frente a alguns dos nossos concorrentes, aí a gente pode melhorar ainda mais. Então, por exemplo, peso de abate nos Estados Unidos é bem maior do que aqui no Brasil. A gente ainda pode melhorar a idade de abate médio nossa, que ainda é acima de 3 anos, a gente pode reduzir isso para 2 anos e meio até 2 anos. Né, com maior peso de carcaça, com melhoria na qualidade de carcaça, mas com certeza a gente tem cumprido a parte, pelo menos, do nosso papel como grande ofertador de alimentos ao mundo. Né, a nossa exportação mesmo, que exportação de carne, gerava em torno de 20% da produção nacional, hoje já está em 30% da produção nacional. A gente exporta e ainda abastece o mercado nacional, sem deixar de abastecer, né? Ou seja, nós estamos produzindo mais para poder alimentar mais gente. O fato de empresas brasileiras terem entrado no mercado lá fora como grandes players, né? Nós temos empresas aqui no Brasil que estão dominando quase que a carne do mundo, né? Isso trouxe mais relevância para o Brasil? Eu acho que o Brasil ele sempre teve esse papel, né, ou pelo menos o potencial de cumprir um papel de grande supridor de alimentos para o mundo, por diversas condições, principalmente de clima e de solo. O Brasil pode ser esse grande supermercado do mundo, eu diria. Mais do que um celeiro do mundo, eu acho que um supermercado do mundo, onde a gente fornece não só o grão, mas todo o alimento já processado, então com maior valor agregado. Mas a gente ainda tem algumas coisas que precisam ser ajustadas, né?
Bom, antes de nós falarmos dessas coisas que precisam de ser ajustadas, você deu um dado aí do peso de abate nos Estados Unidos ser mais alto do que o Brasil. Qual é o índice, qual é esse peso nos Estados Unidos e qual é esse peso no Brasil? Atualmente, aqui no Brasil, se abate carcaças aí com macho, né? Macho 18 a 20, 22 arrobas, a fêmea 14, 16, algum caso excepcional 17 arrobas, né? Nos Estados Unidos se abate macho com 28, 30 arrobas. Caramba! Então, tem uma série de fatores por trás disso, tá? O sistema de manejo é diferente, a genética é muito calcada no Bos Taurus, que é o boi de genética europeia, né, que é diferente do Bos Indicus, que é o nosso zebuíno aqui do Brasil, que é predominante, ainda que a gente tenha muita genética, né, muita gente fazendo cruzamento com Aberdeen, com Red Angus, com outras raças, mas a genética brasileira ainda é muito calcada no Nelore, né? Então, a genética é diferente, o sistema de manejo é diferente, tem uma série de fatores que são diferentes, mas a gente vê que tem um potencial aí para a gente poder abater animais mais pesados, né? Cara, por que o brasileiro gosta tanto do Nelore, hein? A adaptação, né, cara? Adaptação. As raças europeias, elas estão adaptadas a um sistema de produção que conta com um inverno bastante rigoroso, né? Em alguns países você tem neve aí por 3, 4, às vezes até mais do que 4 meses, né? Isso em termos de Europa. E isso casa com os Estados Unidos, onde também é um país de clima temperado. O nosso clima aqui é um clima tropical, né? Mesmo no Rio Grande do Sul e tal, onde é mais frio do que aqui nas nossas regiões, né, no centro-oeste, ainda não chega nem perto de ser o inverno que se tem na Europa. Então, o Nelore, ele se adapta muito bem ao clima aqui. No Rio Grande do Sul, você vai lá e você tem mais gente trabalhando com genética de raça europeia, né? Aqui no centro-oeste nosso, as raças europeias, elas sentem muito mais, principalmente essa época que a gente está vivendo, que é de muito calor e muito seco ainda, né? Não está chovendo nem nada. E aí isso faz com que os produtores eles busquem muito mais esse tipo de animal. O que muda no manejo norte-americano, por exemplo, em relação ao manejo brasileiro? Eles têm um período de confinamento muito melhor definido. Aqui o confinamento ele é feito apenas quando há possibilidade, quando o mercado sinaliza com preços de grãos favoráveis ou com um preço de abate bastante favorável, né? Agora, lá não, eles são obrigados a confinar os animais porque você não tem pasto o ano inteiro. Né? Então, parte do ano, os animais ficam necessariamente confinados. Eu me lembro que numa visita no Canadá, na região produtora de gado ali, perto de Calgary, né, que é no meio oeste do Canadá, perto das Montanhas Rochosas, nós chegamos lá em outubro e fomos visitar uma fazenda e a dona da fazenda, era uma senhora, ela veio e falou assim, amanhã está previsto neve, então eu já estou recolhendo os bezerros hoje, porque as vacas eu deixo soltas na neve, mas os bezerros, eles ficam confinados, ela tinha um barracão onde eles ficavam confinados e recebiam alimentação ali, porque ela falou que a vaca, ela consegue ainda se abrigar e se manter durante o mesmo período de neve a partir de rolos de feno que eles deixam espalhados na área de pastagem. O bezerro não, então você vê que ele tem que ficar confinado. E foi dito e feito. No dia seguinte, 8h30 da manhã, estava nevando, né? Então, é completamente diferente do que a gente tem aqui no Brasil. E cada um com as suas
particularidades, não que seja mais fácil ou mais difícil aqui ou lá. Cada um se adapta à sua realidade, é simplesmente isso. Francisco, você ainda comentou lá no bloco passado a respeito da abundância de pastagem que nós temos no Brasil. Será que a abundância, às vezes, ela se torna uma maldição? O fato da gente ter em excesso faz com que a gente não se preocupe tanto com o manejo e com o profissionalismo? Eu não sei se é a abundância de pastagem, né? Mas nós, com certeza, nós temos abundância de área e temos um clima que é muito benéfico ao desenvolvimento das nossas pastagens, né? Tanto que a maior parte das pastagens que a gente tem no Brasil hoje, elas são de variedades que a gente trouxe da África, né? Não são pastagens nativas do Brasil, né? A própria, tanto que você vai ver lá as variedades que a Embrapa desenvolve, né? Por exemplo, tem o Zuri. Capim Zuri, ele tem esse nome em homenagem às matrizes genéticas de pasto que foram trazidas da África. Tanzânia. De qualquer forma, exatamente, perfeito. De qualquer forma, o que acontece hoje é que por essa falta de cuidado, que ela tem as mais diversas razões, né? Desde realmente de produtores que não têm o devido cuidado, ou até produtores que não têm o conhecimento, que não têm assistência técnica, né? Que acabam tendo as suas pastagens degradadas. Isso leva a alguns problemas, como, por exemplo, uma ineficiência do sistema, né? E acaba trazendo para o Brasil aquela imagem de que é um país que produz uma carne que, em termos de balanço de carbono, né? O balanço de carbono é aquilo que se emite menos aquilo que é sequestrado pelo sistema. Esse é o balanço de carbono no sistema produtivo. O balanço ele acaba se tornando negativo, ou seja, eu emito muito carbono para produzir aquele mesmo quilo de carne, né? Porque a pastagem é ruim, porque o sistema de nutrição dos animais, de manejo dos animais é deficitário, né? E aí a gente acaba caindo num ciclo vicioso onde o produtor ele acaba perdendo. Certo. E aí, por perder, ele acaba tendo menor rendimento, né? Em termos até de receita mesmo. Bom, numa época de fake news, eu vi recebi aqui uma mensagenzinha no WhatsApp, eu vou compartilhar com você e eu gostaria que você me dissesse, com o conhecimento que você tem, se procede ou não. Deixa eu ler para você. 1 hectare de soja consegue sequestrar de 10 a 15 toneladas por hectare de CO2. 1 hectare de milho de 15 a 20 toneladas por hectare. 1 hectare de pastagem de 2 a 3 toneladas por hectare. Um ano no ciclo da agricultura com soja no verão e milho safrinha mais braquiária retira do ar pelo menos cerca de 30 toneladas por hectare de CO2 e estoca isso no solo. 1 hectare de floresta tropical virgem não sequestra mais do que 15 toneladas por hectare de CO2 por ano. A agricultura retira mais CO2 da atmosfera que as florestas. Fonte Embrapa Cerrado 2007. Você acha que isso procede? Olha, eu não tenho a menor razão para duvidar da Embrapa. Não é isso. A única ponderação que eu faço é que sempre se há de olhar toda atividade humana, tá? Independente se é agronegócio, o que é, mas pelo balanço e nunca só pela emissão ou só pelo sequestro. Ah, tá. Você entendeu? Então, eu acho super interessante a gente olhar a questão do sequestro, mas a gente tem que olhar o outro lado é que nem uma conta corrente de banco. Você não pode nem olhar só os depósitos, nem só as retiradas, você tem que olhar o saldo, né? Então, a mesma coisa em relação à agropecuária.
Então, e outra coisa, a gente tem que olhar o sistema que está sendo utilizado. Num país tão diverso como o Brasil, né, tão grande, com biomas diferentes, com sistemas de manejo diferentes e tal, a gente não pode dizer que a soja que é cultivada em Goiás tem o mesmo resultado em termos de balanço de carbono que a soja cultivada no Mato Grosso, que a soja cultivada no Paraná e no Rio Grande do Sul. São coisas completamente diferentes. Então a gente tem que sempre ponderar essas coisas e não olhar apenas uma informação, mas olhar o cenário como um todo, né? Então, a soja cultivada, vamos lá para a Bahia, né? A soja cultivada na Bahia, lá em Luiz Eduardo Magalhães, então dentro das condições de que teve palhada uma palhada de inverno, ela foi feita com plantio direto e tal. Nessas condições, ela tem um balanço de carbono X. Por quê? Porque eu tenho que contar as emissões de todas as atividades, de maquinário, de adubo, de tudo que eu faço dentro da lavoura. Aí eu pego emissões, né, tiro aquilo que é sequestrado pela atividade agrícola, eu tenho um saldo que pode ser positivo, negativo, né? Um belo exemplo disso é o que a gente tem aí no sul de Goiás, onde a gente tem a Fazenda Santa Brígida, né, lá em Ipameri, que é referência nacional em LPF. Então, essa fazenda vai ter um balanço de carbono completamente diferente da fazenda vizinha, que não tem LPF, ela não tem o componente florestal ali dentro da sua atividade. Então, eu acho que esse é um dado muito particular que a gente tem que medir com muito cuidado. Muito bem. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, estima que a produção nacional pecuária esteja entre 3 a 4 arrobas hectare ano. Você afirmou que essa produção ela pode chegar a 10 ou 12 arrobas por hectare ano. De onde você tirou esses números? Experiência. Experiência de eu tenho 25 anos de carreira já, né? Mas, independente disso, em trabalhos desenvolvidos anteriormente, na região de Alta Floresta, né, norte do Mato Grosso, nós conseguimos chegar nessa produtividade, em algumas fazendas, produtividades até maiores que 12 arrobas por hectare ano, com pastejo rotacionado, né, uso de panicum, né, a gente estava usando o capim-mombaça, e suplementação a pasto. E a gente chegou nesse nível de produtividade de 12 arrobas por hectare ano. Mas o mais importante disso tudo não é deixar as pessoas sequiosas por esse nível, né, de produtividade, mas é deixar todo mundo, a ideia de divulgar esse número é deixar todo mundo consciente que nós podemos praticamente triplicar a produtividade dos produtores no Brasil. É lógico que para isso é necessário investimento em pastagem, é necessário investimento em adubação dessa pastagem, você não faz isso sem ter adubo, né? Suplementação dos animais, em selecionar uma melhor genética para eu colocar nessa pastagem. Então, tem que ter um conjunto aí por trás para a gente poder chegar nesse patamar. Mas, atingindo-se esse patamar, a gente pode, além de cumprir o nosso papel que a ONU traz para o Brasil, né, de alimentar essa população que em 2050 está previsto chegar aí a 9,5 bilhões de pessoas, 10 bilhões de pessoas, além de fazer isso, a pecuária ainda pode liberar área para agricultura, né, poder manter todas as florestas em pé, né, e poder contribuir para a redução dos impactos das mudanças climáticas. Então, eu acho que a gente tem uma série de benefícios que precisam ser analisados além do ganho econômico do produtor rural. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado.
Você falou aí da questão de a pecuária liberar áreas de pastagem para a agricultura. Isso tem acontecido assim com muita frequência, inclusive aqui na região sudoeste de Goiás. O que a gente mais vê é a área de pastagem se transformando em área agricultável, né? O pessoal já está trabalhando aí e tal. Essa perda de área, ela vai fazer com que a pecuária se torne ainda mais eficiente e que possa haver mais produção por hectare. E nós possamos... Vou te citar um exemplo aí. Eu vi um dado de que há 10 anos atrás, o Rio Grande do Sul tinha 80 e poucos mil produtores de leite. Hoje tem 40 e poucos mil, ou seja, perdeu 50% dos produtores, mas a produção se manteve. Você acha que o fato de nós perdermos áreas nesse momento, já estamos preparados para mantermos a produção? Eu diria que as duas coisas, tanto eu não diria a perda de área, mas você levar a área de uma atividade para outra, quanto o aumento da produtividade, os dois processos, eles caminham em paralelo e são inerentes ao agronegócio. Tá? Em termos econômicos, o agronegócio é uma atividade que se aproxima muito do que, em teoria, se chama de mercado de competição perfeita, que é um mercado onde quem produz, ele busca cada vez mais ganho de produtividade, seja pela união, como acontece aí muito na tua região, né, com cooperativismo e tudo mais, seja pelo ganho de produtividade, ou seja, o ganho produzindo mais por cada hectare. Então, aqueles produtores que por qualquer razão que seja, não conseguem acompanhar o ritmo do mercado, né? Então, eu ainda continuo produzindo leite de uma qualidade inferior ou uma produtividade muito inferior à média, aí a tendência é que ele saia do mercado realmente, porque ele não consegue competir mais naquele mercado, né? Então, o nosso trabalho, o trabalho da NWF junto, principalmente atualmente, à indústria frigorífica, ele visa também alertar os produtores sobre esse tipo de necessidade, né? Então, olha, a gente chega junto com a indústria frigorífica, em parceria com a indústria brasileira, mas conversa com os produtores também sobre as necessidades e as demandas do consumidor de lá de fora que está comprando o nosso produto, né? No nosso caso, especificamente carne, que o consumidor lá fora ele quer mais qualidade, é óbvio, vai querer preço mais baixo, né? Mas quer mais qualidade, quer mais informação sobre a carne que ele está comprando, né? Então, tudo isso a gente tem que levar esse tipo de informação ao produtor, porque ele faz parte desse sistema produtivo e que a gente tem que ajudá-lo, apoiá-lo nesse sentido. O consumidor brasileiro, ele está tão exigente quanto o consumidor lá de fora ou não? Esse é um ponto interessantíssimo, né? Todo mundo acha que não, que o consumidor brasileiro só quer saber de preço e não sei o quê, e essa leitura está completamente errada. Tem um estudo feito pelo CICARNE, que é o Centro de Inteligência da Carne da Embrapa em Campinas. Esse estudo foi liberado agora em segundo semestre de 2020, que ele traz claramente um modelo de estudo que se chama Outlook. Eu tento ver para frente como é que vai mudar determinado componente do mercado. Esse Outlook, feito pelo CICARNE, ele olha o consumidor de carnes brasileiro. E a tendência é que o consumidor de carnes brasileiro, daqui até 2030, fique cada vez mais exigente, vai chegar no mesmo patamar do consumidor internacional, de querer saber, olha, essa picanha que eu estou comprando, ou esse colchão mole que eu estou comprando, da onde que veio, qual é que é a fazenda, né? Como é que está essa fazenda, como é que ela está cumprindo o Código Florestal, como é que ela está cumprindo os direitos dos trabalhadores que trabalham nessa fazenda. Ele vai querer esse nível de informação.
Ele não quer saber o CPF do produtor ou qualquer informação que seja do produtor rural, mas ele vai querer saber da fazenda, né? E a tendência é que chegue nisso. Então, se o produtor brasileiro não começar já a se preparar para atender essa demanda do consumidor, que está vindo por aí, porque o consumidor que vai estar consumindo em 2030, ou entrando no consumo em 2030, é um consumidor que nasceu em 2005, 2010, né? É ele que vai estar tomando a decisão de compra lá na frente. Então a gente tem que estar olhando o que esse consumidor quer, e ele vai querer esse tipo de coisa. Então a gente tem que começar a se preparar para atender isso agora. Bom, nós já chegamos no final, mas em 1 minuto, eu gostaria que você me dissesse o seguinte. Por tudo que você disse aí, para aumentar a produtividade, o pecuarista ele vai ter que investir. Eu mesmo conheço muita gente que está saindo da atividade agora, vai inclusive arrendar as terras, porque ele vai ter que fazer uma reforma de pasto, ele vai ter que investir dinheiro ali. E ele não está muito afim disso porque ele acha que não compensa. Isso tem acontecido com muita frequência. O pecuarista brasileiro, ele tá com dinheiro para fazer essa reforma de pasta, para fazer esse investimento, para melhorar o seu manejo, ou não? Tipo assim, deixa eu pegar essa terra, já arrendar aqui e vai me dar menos trabalho. Divino, eu vejo que tem de tudo. Tem os pecuaristas que querem investir, e isso independe de idade, independe de escolaridade. Você sempre vai ter aqueles que querem investir, que querem se manter no mercado ou adotar as novas tecnologias, e aqueles que vão ficar para trás, que vão arrendar uma terra. E eu não estou fazendo julgamento de mérito de ninguém aqui. Eu só acho que a gente tem uma oportunidade enorme, porque o mundo demanda carne. Nós temos como produzir essa carne aqui, temos crédito para isso aqui. A gente tem sempre que lembrar que nós temos o plano ABC, que é uma baita oportunidade para o produtor brasileiro, né? O que nós podemos fazer é pegar quem quer produzir e simplesmente pegar e dar maior transparência às informações que a gente tem da fazenda e levar essa informação ao consumidor. Então, produtividade e transparência da informação vão ser pontos chaves daqui para frente. Chico, nós ainda temos muita coisa para conversar, mas infelizmente hoje já não vai dar mais, mas nós vamos, daqui uns dias eu vou te chamar de novo e nós vamos continuar essa prosa porque tem muita coisa para falar. Muito obrigado mais uma vez pela sua gentileza, por nos atender. Opa, Divino, eu estou sempre à sua disposição aqui, sempre um prazer bater um papo com você. Me liga a hora que você quiser. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.